Boa tarde, ouvinte do YouTube. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a cada um de nós. E eu dou a paz do Senhor Jesus Cristo do céu a todos meus irmãos em Cristo do Brasil e do mundo. E dou uma boa tarde toda especial para as pessoas que não são crentes. Boa tarde toda especial para os meus amigos, o pessoal do Brasil e do mundo, o povo que ouve a palavra de Deus, são abençoados por Deus e por Jesus Cristo. Então, meus ouvintes do YouTube, aqui eu vou fazer um vídeo de pregação. A pregação o título dela é José vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Ziba, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles, e ao seu pai Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, aqui é a história do José do Egito. José do Egito, glórias a Deus, aleluia. Ele foi um jovem muito perseguido pelos irmãos e pela família dele. Mas ele, com 17 anos, ele já apacentava as ovelhas do pai dele junto com seus irmãos. E, na realidade, Jacó queria mais bem José porque era o filho da velhice. Era o caçulo, era o mais novo. E ele fez uma túnica de várias cores e deu de presente para o seu filho mais novo, que tinha 17 anos. Então, meus amados irmãos, por causa dessa túnica, os irmãos dele começaram a ter inveja de José do Egito. Por isso, você aí, meus amados ouvintes, que vai ouvir essa pregação, você tenha cuidado com a inveja, que a inveja atrai a nossa vida, atrai a nossa felicidade. Então, meus amados irmãos, José do Egito estava em casa e depois que os irmãos dele foram apacentar as ovelhas, o pai dele, Jacó, falou: José, meu filho, vai olhar lá como é que tá teus irmãos, porque José sabia que não podia pôr a confiança naqueles irmãos de José, porque eles não eram umas pessoas bem legais como a José era, de confiança do pai dele, glórias a Deus. Aí José tinha que obedecer a ordem do pai dele, né? Aí ele foi olhar os seus irmãos. Quando chegou lá, meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Antes dele ir apacentar as ovelhas, ele falou um sonho para o pai dele e os irmãos dele. Tinha sonhado com os molhos no meio do deserto, e o molho dele
se pôs em pé e os outros a rodearam. Então, Deus estava mostrando José que um dia o pai e os irmãos dele iam se inclinar para ele. E ele não sabia o que Deus queria falar com ele. Então, meus amados irmãos, ele pegou e sonhou como o sol e a lua e 11 estrelas se inclinando no rumo dele. Então, é outro sinal que a família dele ia se curvar para ele, mas ele não entendia o que Deus queria falar com ele, porque Deus falou em sonho para José do Egito o que ia acontecer de bom com ele, que ele ia ser uma pessoa de bem, uma autoridade, um governador no Egito. Glórias a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, ele foi, quando os irmãos dele vistaram ele, de eita, lá se vem o sonhador, que sonha, hoje nós vamos matar ele. Aí Rubi era o filho mais velho da família. Rubi era o filho mais velho da família. E ele pegou e falou assim, não, meus irmãos, não vamos matar o José não, que o José é o nosso irmão, é nossa carne, é nosso sangue, é nosso irmão, não vamos matar ele. Aí o irmão mais velho, que era Rubi, não aceitou. Então, meus amados irmãos, os outros irmãos dele falaram assim, então nós vamos pegar a túnica que papai deu para ele, vamos matar um animal, sujar de sangue e colocar ele naquela cova bem funda que tem ali. Não tinha água dentro. Graças a Deus, não, ele tinha morrido afogado, né? E não ia ser o governador, que Deus estava preparando. Então, meus amados irmãos, eles colocaram José do Egito dentro da cova e levaram a túnica para Jacó. E antes deles ir embora, vieram os viajantes que compravam as coisas para levar para a cidade deles, né? Então, meus amados irmãos, quando eles viram os viajantes nos camelos, que de primeiro não tinha carro, não tinha moto, não tinha cavalo, não tinha nada, tinha camelo. O pessoal andava de camelo, né? Então, meus amados irmãos, ele diz, vamos oferecer José do Egito para aquele povo ali de outra cidade, para nós vender para ele, para nós pegar no dinheiro. E eles foram lá, venderam José do Egito por 20 moedas de prata. Glória a Deus, aleluia. Então, ali é o primeiro passo que José dava para o Egito, para ele ser governador, né? Muito processo ele passou na vida dele para ele chegar ao ponto de ser governador. Mas foi. Com muita luta, ele foi uma autoridade daquela cidade, um governador de bens e muito bom para o povo. Então, meus amados irmãos, eles pegaram as 20 moedas de prata, foram-se embora, deixaram, e José foi, viajou, né? Então, com aquele povo que compraram ele. Então, meus amados irmãos, quando o pessoal que compraram José do Egito chegaram lá, glórias a Deus, eles pegaram e venderam para outra pessoa, glórias a Deus, para Potifar. Potifar comprou José do Egito e viu que o rapaz era uma pessoa de bem, de responsabilidade, e colocou ele como a pessoa para dirigir as coisas dele, como gerente das coisas dele, como gerente dos animais e do gado, de tudo.
Então, ele pegou, era um homem de confiança, um homem de responsabilidade, e diz Potifar que todas as coisas que ele ia fazer, Deus multiplicava, cada dia mais multiplicava as coisas de Potifar. Na realidade, chegou um certo dia que ele disse: José, agora você é uma pessoa de confiança, eu vou lhe dar tudo na sua mão, vou viajar. Tome de conta de tudo aí. Aí Potifar foi, viajou, e não foi nada, meus amados irmãos, que quando foi numa certa hora, a mulher de Potifar foi para seguir José. Por isso, tenha cuidado de pessoa que lhe persegue. Hoje em dia, ninguém deve confiar mais em nada desse mundo. Que todas as coisas da terra são falsas, o fiel só Jesus. Então, meus amados irmãos, José foi conduzido pelaquela mulher, a mulher puxou ele, e ele pegou para não adulterar diante de Deus e nem atrair o seu Senhor. Ele pegou e correu, mas ela arrancou a roupa dele, a blusa dele, e deixou lá para poder acusar José do Egito. E quando o Senhor chegou, ela falou, e ele acreditou na palavra da esposa dele, que ele não ia desacreditar na esposa dele, né? Aí pegou José, foi passar por outro processo na prisão. E da prisão, os parceiros dele, que era padeiro e copeiro, tiveram um sonho. Ele disse: eu sei ter o discernimento de sonho, eu vou ter o discernimento de sonho para você. Aí, você vai ter o discernimento do sonho de Faraó, que ele tá faz dia procurando gente aí em todo lugar, no Egito, para descobrir 2 sonhos que ele sonhou. Aí José do Egito foi sair da prisão, se arrumou bem arrumadinho, foi falar com Faraó. E teve o discernimento de 2 sonhos de Faraó, foi outro processo que ele passou. Então, meus amados irmãos, depois que José do Egito teve o discernimento direitinho dos sonhos, diz para Faraó, quando terminou de tudo, que deu tudo certo, Faraó falou assim: José do Egito, agora eu vou lhe colocar como governador aqui no Egito, aqui nesta cidade, aqui neste país. Em nome do Senhor Jesus, você vai ser governador do Egito, amém? Glória a Deus. E quando chegou os 7 anos da fome, José do Egito tinha juntado muito alimento para o povo daquele lugar não passar fome, né? E um certo dia ele estava lá, no trabalho dele, no gabinete dele, quando os irmãos dele chegaram para comprar alimento. Os irmãos dele não conheciam ele, mas José do Egito conheceu os irmãos dele. Quando ele viu os irmãos dele, ele não foi expulsar ele de lá, mas foi cumprir os sonhos que ele tinha sonhado dos molhos que estava se curvando o molho dele, e também foi se cumprir o sonho que ele sonhou, o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinava a ele, significava os irmãos e o pai e a família dele se inclinando para comprar alimento para comer, que estavam passando fome. Foi 7 anos de seca, e José do Egito parou o povo ali naquele lugar, mandou afastar todo mundo para ele falar com os irmãos dele. A primeira coisa que ele perguntou: cadê meu pai? Ainda está vivo? Os irmãos dele tá assim,
Pois volte, pegue seus alimentos e seu dinheiro e volte e traga todas as coisas e o meu pai para vir morar aqui, para me dar alimento todos os dias para vocês, e o que vocês precisar eu vou dar em nome do Senhor Jesus. E nós vamos viver uma família unida na paz de Deus. E assim José fez, colheu os irmãos dele, o pai e todos os bichos, animais do pai dele, e deu alimento, e foram viver no Egito na paz de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e dê tudo de bom para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Medite essa palavra e aceite Jesus como o único Salvador da sua alma, e se inscreva no meu canal de pregação e oração. Toque no sininho e dê um joinha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, fique conosco hoje e amanhã e para sempre. Amém. Que essa pregação seja abençoada por Deus e por Jesus Cristo. Todos aqueles que ouvirem essa pregação sintam um grande efeito na sua alma e no seu coração. Amém? E amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.